Bom dia a todos, que Deus nos proteja, nos abençoe em mais um momento de estudo, que a gente possa estar aproveitando verdadeiramente essa oportunidade em que nos encontramos mais próximos da espiritualidade, mais próximos dos nossos mentores, devido ao ambiente tranquilo, ao ambiente harmonioso que nós temos aqui nessa casa. Nós estamos estudando o Evangelho, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 8, que fala sobre a lei de amor. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, onde a gente tem várias informações a respeito desse amar o próximo como a si mesmo, que os benfeitores espirituais vêm trazer para a gente, com o intuito de incentivar a gente a amar, incentivar a gente a perdoar, a compreender, a ser indulgentes, mostrando que nós estamos envolvidos constantemente por uma lei, e essa lei é de amor, é a lei do nosso Pai, de Deus, que nos envolve, que nos sustenta, que nos protege. Isso já mostra para a gente que nós estamos sendo constantemente protegidos. Só da gente ter como lei uma lei que se chama lei de amor, isso já conforta os nossos corações. Por isso que jamais devemos achar que Deus é ruim, jamais devemos achar que as coisas que nos acontecem, Deus não está vendo, Deus não está nos ajudando, Deus não está nos protegendo. Enfim, essa dúvida, esse receio que nós trazemos dentro de nós ainda, é falta de fé, é falta de confiança, é falta de clareza dessa lei de amor. Se a gente for observar verdadeiramente, nós é que fugimos dela, nós é que não aceitamos que ela faça parte da nossa vida. Mas de qualquer maneira, assim como o pai faz com os filhos rebeldes, o pai não deixa de amar, a mãe não deixa de proteger. Assim é Deus conosco também. Embora nós muitas vezes não aceitamos, a gente negligencie essa lei, Ele está sempre a nos sustentar, sempre a nos ajudar. Mas não da nossa maneira, e sim da maneira que é necessário, da maneira que é certa, da maneira que faça bem para a gente. Nesse momento, ele coloca para a gente 3 fases da nossa evolução, 3 situações em que nós passamos durante as nossas vidas. Ele inicia falando que na origem o homem só tem instintos. E o que vem a ser esses instintos que ele coloca para a gente? Os instintos são uma força oculta que incita os seres a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. O que ele está colocando para a gente? Hoje, com a doutrina espírita, nós conseguimos entender mais esse instinto, essa força oculta. O que poderia ser essa força oculta, ou seja, que nós não conseguimos saber, que a gente não consegue ver, a gente não compreende, mas que existe, que nos estimula a alguma coisa, nos incita a fazer determinadas coisas. Essa força oculta, Kardec vai ter 2 hipóteses no livro da Gênese, que ele fala que pode ser os próprios benfeitores espirituais a nos conduzir, ou o próprio Deus a nos estimular para caminhar, para tomar atitudes melhores e mais acertadas na nossa vida. Nós, enquanto espíritos, enquanto caminhamos na nossa evolução, nós nos encontramos ainda, muitas vezes, num estado infantil, num estado em que a gente é insuficiente para tomar decisões, que a gente não sabe muito bem o que é o certo a ser feito, o que é bom, o que é melhor para a gente. Então, a gente tem esse apoio, a gente tem essa sustentação que se deu o nome de instinto, que impulsiona a gente, nesses primeiros momentos, nessa primeira caminhada rumo à evolução, a tomar determinadas escolhas, a tomar determinadas atitudes na nossa vida, sempre pautando para o bem. Então, isso é algo que nós temos ao nosso favor e que está sempre mostrando para a gente um caminho correto a ser seguido. Então, quando ele fala para a gente sobre o instinto, quando ele fala que não é reflexivo, não tem intenção e nem é premeditado, ele não está dizendo que todas as vezes que a gente age dessa maneira, que sejam os nossos espíritos protetores que estejam nos auxiliando. Não,
porque muitas vezes nós negligenciamos a capacidade de pensar, de raciocinar, a gente não quer tomar certas atitudes, então a gente age impensadamente. Aqui o instinto, ele está falando que é algo sempre que vai nos levar para o bem, mas muitas vezes a gente age sem reflexão, a gente age sem pensar sobre o que nós vamos fazer, mas porque a gente quer, porque a gente não gosta de pensar, porque a gente quer fazer as coisas da maneira que a gente quer fazer, sem raciocinar, porque um raciocínio prévio ia nos conduzir necessariamente a evitar certas coisas, mas muitas vezes é uma coisa que a gente não quer deixar de fazer. Por exemplo, muitas vezes eu prefiro negligenciar o meu pensamento para poder cair no mundo das drogas, vamos supor. Eu deixo de pensar sobre isso, porque é algo que eu quero, porque se eu ficar pensando e refletindo, minha cabeça vai doer, porque eu sei que aquilo não é certo, aquilo não é bom, que aquilo faz mal para mim. Então eu ajo muitas vezes sem pensar, eu deixo de lado o meu pensamento, para eu poder fazer aquilo que eu quero fazer. E isso é apenas um exemplo, dentre tantos outros que existem diante da nossa vida. Coisas que às vezes convém a gente a fazer, que eu quero fazer porque é de acordo com o que eu quero, então eu deixo de lado o meu raciocínio. Então é diferente o instinto, isso não é instinto, isso é característica de espíritos imperfeitos que querem fazer coisas feias, coisas erradas e deixam de lado a capacidade de raciocinar. Então o instinto ele vai conduzir sempre para o bem. Assim a gente encontra esse instinto nas crianças, por exemplo, nas crianças que automaticamente elas procuram o seio materno para poder se alimentar, elas automaticamente procuram imitar a voz, imitar as palavras, os gestos, elas procuram automaticamente, sem pensar, tentar andar, enfim, são coisas que vão acontecendo automaticamente para o bem. Tudo isso que a criança está fazendo, que ela não está pensando, não é premeditado, ela está fazendo com a finalidade de se desenvolver, de crescer, de estar bem, de sobreviver. Então esse instinto é algo bom. E mais avançado e corrompido só tem sensações. Aí a gente já sai desse estado instintivo para esse estado de sensações, onde nós encontramos no mundo vários prazeres. O nosso mundo material é um mundo de prazeres, onde a gente sente várias sensações. E nós somos convidados nesse momento a fazer escolhas também. Porque nós temos sensações boas, mas que fazem mal. Nós temos sensações boas, mas que fazem bem para a nossa saúde. Como nós temos também sensações ruins, mas que fazem bem para a nossa saúde. Então, nesse mundo de sensações, a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de discernir. A gente começa a desenvolver a nossa capacidade de pensar, de raciocinar sobre aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu posso e aquilo que eu não devo. E é um desafio muito grande para a gente, porque nós constantemente somos convidados a fazer essa escolha e negligenciamos o nosso pensamento e cedemos ao arrastamento do mundo. Mas aí no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que qual o objetivo que Deus colocou esse atrativo nos prazeres do mundo? Qual o objetivo disso? E ele responde: para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Então, primeiro, se as coisas do mundo não tivessem prazer, não tivesse um estímulo, nós não íamos procurar. Se os alimentos não tivessem gosto, nós não iríamos nos alimentar. Se não tivesse uma sensação, se a água não saciasse a sede, ninguém ia beber água. Então são esses prazeres que existem, são essas sensações que nós temos, que impulsiona a gente, que incita a gente a fazer uso desses bens materiais. Só que existem coisas que são ruins, mas que são prazerosas. Para que Deus colocou então coisas no mundo que não são saudáveis para a gente? A gente adora comer frituras, coisas gostosas, que são muito boas no sentido do prazer, mas faz muito mal. Mas para que Deus então colocou o óleo e não colocou alguma outra coisa que não fizesse mal para a gente? Enfim, dentre tantas coisas no mundo, ele fala
que o objetivo é desenvolver nossa razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, existe esse paralelo entre coisas boas e coisas que nos fazem mal, para poder estimular em nós a nossa razão. Porque aí a gente vai estar vendo, não, isso eu posso, isso eu não posso, isso é bom, mas me prejudica. Mas aí quando a gente abusa e a gente vai nos excessos e a gente não ouve a voz da razão que nos diz que não devemos seguir por esse caminho, surgem as dificuldades, é o colesterol alto, é a diabetes, é a pressão. São várias enfermidades que vão surgindo na nossa vida. Para quê? Para nos alertar do que estamos fazendo, dizendo que aquilo ali não é bom para a gente. Mas antes de chegar nesse ponto, muitas vezes, nós tivemos o alerta da nossa consciência, dizendo, não siga por esse caminho. Regule os seus atos, os seus movimentos diante dessa situação, porque está seguindo num caminho em que você vai sofrer lá na frente. Então esse mundo de prazer, esse mundo de sensações, vai estimular em nós exatamente o nosso pensamento, a nossa razão, para que a gente tenha autonomia nas nossas escolhas, para que a gente vá de pouco a pouco se tornando verdadeiramente livres. Porque será que somos livres? Nós temos a capacidade de escolha, mas muitas vezes nós deixamos de lado o nosso livre-arbítrio, nos escravizando nesse mundo material, nesse mundo de sensações. A gente cria hábitos, a gente cria manias e maneiras de viver que são desnecessários para a gente. A gente desenvolve várias necessidades que não são reais, excessos de todos os matizes, de todos os gêneros, que apenas nos fazem sofrer, que apenas nos fazem mal. E a gente perde essa capacidade de escolha, porque uma vez a gente se viciando, a gente se habituando a alguma coisa, é mais difícil a gente deixar de usar aquilo e fazer outras escolhas. Então, por isso a importância de antes de qualquer atitude, de qualquer escolha, de qualquer hábito, a gente refletir claramente se aquilo ali é bom para mim. Para mim, enquanto espírito imortal que sou, porque deixamos de ver nós como corpo apenas material, como esse corpo humano, e começamos a enxergar agora nosso espírito, nós enquanto espíritos imortais, que estaremos sempre vivendo, que aquilo que nós fizermos agora, que aquilo que plantarmos agora, nós levaremos diante do futuro, sofreremos as consequências, boas ou más. Então a importância de nós estarmos pensando e refletindo sobre isso é justamente essa questão, porque não basta apenas o prazer momentâneo. De que vale um prazer momentâneo, um prazer de agora, se no futuro isso vai me causar dores tremendas, sofrimentos grandes, que muitas vezes não temos nem condição de pensar, nem de imaginar o sofrimento grande que é essa dor futura, a dor do espírito. E essas dores justamente vão conduzir a gente ao desenvolvimento do sentimento, porque diante das dificuldades que todos nós passamos, diante das aflições, diante dos problemas, nós vamos desenvolvendo os sentimentos, nós vamos começando a compreender que o nosso irmão, que passa por dores também, a gente passou por uma dor igual, a gente começa a se compadecer por ela, a gente começa a desenvolver em nós aquele sentimento de ajuda, aquele sentimento fraterno, aquele sentimento de compreensão. Quando nós erramos, quando nós negligenciamos algumas coisas, nós começamos também a compreender os outros quando os outros erram. Então essa dor, no mundo das sensações, a gente começa a desenvolver esse outro lado da moeda, é o lado do amor, porque os sentimentos, no seu princípio, eles estão mais próximos desse sentimento sublime, que é o amor. O sentimento sublime que foi exemplificado e que nós temos como referência o nosso Mestre Jesus. O exemplo maior que nós temos desse amor é Jesus. Então, se a gente quiser entender verdadeiramente o que é o amor, como proceder para se aproximar mais desse amor, esse verdadeiro amor, a gente olhe para Jesus, a gente observe os seus ensinos, a gente observe os momentos em que ele passou junto às pessoas
e completamente envolvido por essa lei de amor, ele cometeu vários atos que nós admiramos até hoje. Então o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, essa personalidade egoísta, orgulhosa, vaidosa que nós trazemos e que nós só pensamos em nós, que nós só pensamos nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos nossos interesses pessoais, nos interesses da personalidade, ele se dilui diante desse sentimento do amor. Ele some, porque o amor, ele vai dissipando as trevas que existem dentro de nós. Então ele começa a agregar as pessoas. Ao invés da gente ficar recriminando os outros, ao invés da gente ficar duelando com as pessoas, da gente ficar competindo com os nossos irmãos, quem é melhor, quem tem mais, quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, quem é mais sedutor, quem tem mais tudo, a gente para com essa briga, a gente para com esse conflito, a gente deixa isso de lado, para poder dar as mãos uns aos outros, para que a gente possa seguir junto nessa escala evolutiva, para que a gente possa desenvolver esse sentimento maior dentro de nós, na certeza de que a relação uns com os outros, ela é necessária para nós mesmos. Essa relação com uns com os outros é que vai fazer com que a gente cresça, é que vai fazer com que a gente se desenvolva. Porque é justamente um irmão problemático, uma pessoa que nos inspira ódio e indiferença, é que vai fazer a gente desenvolver um sentimento de compreensão, um sentimento de perdão, um sentimento fraterno, um sentimento verdadeiro de amor, um sentimento indulgente. É justamente ele que vai ajudar a gente a crescer. Mas se a gente erra e fica preso, recriminando o outro, dizendo que o outro não presta, que o outro é ruim, que o outro é maldoso, que o outro é chato, que o outro incomoda, a gente está perdendo uma possibilidade e uma oportunidade de se tornar pessoas melhores, porque nós só nos tornaremos pessoas melhores a partir do momento em que nós fizermos diferente do que a gente vem fazendo durante todos esses anos, porque os Espíritos falam para a gente que essa questão de nós amarmos esses inimigos, de amarmos essas pessoas que nos inspiram ódio e indiferença, é penoso e é difícil, mas é justamente isso que faz com que nos tornemos superiores a eles, superiores no sentido de sairmos dessa inferioridade e não de sermos melhores, porque não seremos melhores do que ninguém. Porque os benfeitores também nos esclarecem e nos incentivam a pensar da seguinte maneira: jamais devemos nos comparar com os outros, porque se nos compararmos com eles, sentiremos muitas vezes superior, ou muitas vezes nos sentiremos inferiores, e nós não devemos jamais pensar nem de uma maneira nem de outra. Nós não somos nem superiores e nem inferiores, mas nós somos o que somos. Nós temos as nossas conquistas, as nossas qualidades, as nossas imperfeições, os nossos vícios, e compete a nós sairmos desse joguete vicioso da comparação e procurarmos enxergar o que precisamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores. Então esse amor é o sol interior que reúne todos os seres à sua volta. Jesus, por onde passava, ele atraía as pessoas. As pessoas não resistiam ao seu amor, não resistiam ao seu magnetismo. Ele chegava em um local e em poucos minutos estava tudo tomado de pessoas ao seu redor. E ele começava a falar, ele começava a ensinar as pessoas. Ele começava a exalar essa vibração de amor que conforta, que sacia, que mata a nossa sede, que acalenta as nossas dores. Então por isso que ele é o nosso guia e modelo. Nós devemos agir da mesma maneira, procurar ver se estamos repelindo as pessoas, se estamos atacando as pessoas, ou se estamos justamente procurando fazer o contrário. Mas a gente nesse caminho erramos. Por quê? Muitas vezes a gente começa a agregar pessoas ao nosso redor, a gente começa a trazer, mas é aquela coisa exclusiva. Não, esse sim, esse não, aquele sim, aquele não, esse eu gosto, aquele eu não gosto. Esse é meu consanguíneo, esse não é. Esse é meu amigo de infância, esse não é.
a gente começa nessa coisa egoísta e exclusivista. E Jesus nos dá o exemplo contrário, porque ele agregava quem ao seu redor? Os pobres, os estrupiados, os feridos, os doentes, os excluídos da sociedade, aqueles que justamente estavam doentes, aquelas pessoas que justamente precisavam, porque quem está doente é que precisa de remédio, quem está doente é que precisa de cura, que precisa de auxílio, que precisa de paliativo, de remédio. Então é o que nós devemos refletir e pensar, porque o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino: não é mais aos suplícios que ele os conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Agora nós estamos no convite a conquistar a nós mesmos, a duelarmos contra nós mesmos, a olhar para dentro de nós, a enxergar as nossas dificuldades, a enxergar os nossos desequilíbrios, os nossos vícios, os nossos maus hábitos, para que a gente possa fazer essa transfiguração de nós mesmos, romper com essas amarras passadas, com essas algemas que nos fazem tanto sofrer. O Espiritismo vem trazer que ninguém muda ninguém. Então por que vamos perder tempo olhando para o nosso companheiro e apontando os defeitos dele? Primeiro, que eu não vou conseguir mudar a pessoa, só a pessoa pode se mudar, só ela pode, a partir do momento que ela se conscientizar, a partir do momento que ela quiser, só ela vai poder se modificar. Nós não podemos fazer isso. Então vamos olhar para dentro de nós e ver o que nós podemos fazer para sair de nós mesmos, sair desse egoísmo, sair desses instintos, dessas sensações e procurar a razão, procurar a fé raciocinada, que vai nos conduzir a esse reino sublime, a esse reino de amor, a esse reino de paz, que vai fazer com que a gente saia dessa massa em que se encontram todos nós diluídos, misturados, dando cabeçada uns com os outros. Estamos todos sofrendo, estamos todos passando por dificuldades, por aflições, todos nós estamos passando. Então por que não nos darmos as mãos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros? Para que ficarmos guerreando, tentando mostrar que um é melhor que o outro? Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. É preciso vencermos essa vida automática que nós temos no nosso dia a dia. É preciso sairmos dessa rotina cotidiana e viciosa que nós trazemos e começarmos a fazer a diferença, primeiramente em casa, depois com os companheiros ao nosso redor, da família, da sociedade, os companheiros de trabalho, os amigos, fazer a diferença. Mas quando nós nos propusermos a isso, teremos sim pessoas que não irão compreender, teremos pessoas que irão tacar pedra, que irão apontar o dedo, que irão incentivar a gente ao erro, a fazer coisas diferentes e equivocadas, assim como nós fazíamos antigamente. Mas que importa isso? Se nós tivermos a vontade firme, nós iremos superar todas as atribulações, todos os desafios, todas as dificuldades. Primeiro nós temos que ver a quem estamos querendo agradar. Quem nós queremos agradar? Queremos agradar os homens ou queremos agradar a Deus? Queremos agradar a sociedade ou queremos agradar os benfeitores espirituais que estão ao nosso redor? Queremos ter um momento de prazer ou queremos ter o prazer constante do Espírito? O Espírito que sai vencedor, que triunfa na vida, que triunfa na encarnação. Essa é a reflexão que o Espiritismo convida a gente a fazer, convida a gente a pensar. Então, quando nós observarmos que estamos totalmente dominados pelos instintos, quando nós estamos totalmente ligados a uma vida irrefletida e pensada, que a gente não raciocina sobre as questões, nós estamos muito mais próximos daquele mundo, daquela situação instintiva, daquele momento de infância, do momento inferior. Nós estamos muito mais próximos do início da nossa evolução do que o nosso destino.
que é a felicidade, que é o amor, que é a lei de amor. E quando nós começarmos a observar as nossas atitudes, os nossos atos mais refletidos, mais raciocinados, mais pautados na lei de amor e de justiça, é porque a gente está no caminho correto, é porque a gente está nos aproximando mais de Deus, nós estamos nos aproximando mais dessa felicidade. Então sigamos os conselhos de Jesus, que é amarmos uns aos outros, deixar de lado esse egoísmo e esse orgulho. Vamos nos preocupar sim em ajudar os nossos irmãos que caem pela estrada no meio do caminho, e não de pisar em cima e de dificultar mais ainda a sua vida. Não vamos ficar presos a isso, porque nós recebemos muita ajuda, é tanta ajuda que recebemos, que nem percebemos muitas vezes, mas Deus está constantemente a nos ajudar, os Espíritos estão constantemente à nossa volta, principalmente naqueles momentos em que caímos, naqueles momentos em que nós estamos com vergonha de nós mesmos, naqueles momentos que a gente não consegue nem se olhar, a gente foge de tudo e de todos, que é o momento em que nós estamos vendo os nossos defeitos, no momento em que nós começamos a observar os nossos erros, que a gente cai no mesmo erro, que a gente já sabe que é errado, aí a gente levanta, aí chega lá na frente a gente cai de novo, no mesmo erro, aí nesse momento a gente se encontra, a gente não sabe nem aonde se esconder, de tanta vergonha que nós temos. Nesse momento, os benfeitores estão nos acolhendo, eles não estão ali nos apontando o erro, mostrando para a gente o erro, botando a gente para baixo, eles não estão fazendo isso, muito pelo contrário, eles estão nos aconselhando, eles estão nos acalentando, porque eles sabem da dificuldade que é. Então vamos nós fazer a diferença no meio em que vivemos, vamos nós fazer esse trabalho de elaboração de nós mesmos, vamos nos modelar, assim como Jesus nos ensina, vamos fazer essa transfiguração, saindo desse homem velho, deixando essa carcaça de lado, deixando isso para trás, e construindo esse ser mais suave, esse ser divino, esse ser mais tranquilo, esse ser mais feliz, que vive com a consciência calma, e vamos fazer escolhas que nós sabemos que é correta ser feita, mesmo que ao nosso redor tudo diga que devemos fazer o errado, vamos fazer aquilo que nós sabemos que é certo, vamos fazer aquilo que a nossa consciência nos incentiva a fazer, vamos fazer aquilo que o Evangelho nos direciona, e assim com certeza seremos felizes de verdade, e evitaremos erros tremendos, evitaremos com certeza mais equívocos, e teremos uma propensão maior ao acerto, e assim a gente com certeza vai sair da encarnação com a consciência mais tranquila, com a consciência mais refrigerada e nos sentindo mais fortalecidos para as novas provas, para os próximos desafios que virão, porque esse é apenas um estágio que estamos vivenciando aqui. Existem ainda muitos outros desafios, muitas outras provações que iremos passar. Mas vamos aproveitar esse momento de agora, o hoje, mas aproveitar verdadeiramente e não curtir a vida desregradamente, de uma maneira desequilibrada, de uma maneira impensada, e sim a vida do Espírito, priorizando sempre os valores espirituais que vão conduzir a gente a essa vida tão sonhada por todos nós. Então que Deus nos abençoe, nos sustente, nos proteja, que tenhamos um ótimo dia, um ótimo final de semana, que assim seja, graças a Deus.